nós. Então, eu fui procurar lembrar o que Jesus dizia sobre isso. Ele dizia assim: qual é a mãe que, se o filho lhe pedir um alimento, vai dar uma pedra? Né? Se lhe pede pão, vai dar uma pedra. E ele diz: vocês que são maus fazem coisas tão boas, ainda mais o Pai Eterno, se vocês pedirem o Espírito Santo, vos dará. Não foi isso? Kiara sempre levou muito a sério tudo que Jesus falou. Dá para ouvir bem lá atrás? Tá. Que eu tive no exército, eu costumo gritar, então se eu fizer muito barulho, vocês avisam. Kiara pedia assim, Jesus falou: vamos pedir ao Pai em nome de Jesus, né? O que pedirem no meu nome, Ele vai dar. Então aí, no lugar onde vocês estão, pensem um pouquinho, e a gente faz uma oração que Kiara nos ensinou, que se chama consciência, que vocês podem fazer nas comunidades de vocês, nos grupos de vocês, quem não conhece ainda. Então, vamos fechar o olho um pouquinho assim, só para falar com o Espírito Santo dentro da gente, seguindo a palavra de vida. Aí a gente pede junto com o seu coração. Quando eu falar, vocês repetem: Eterno Pai, unidos em nome de Jesus, nós te pedimos o Espírito Santo para esse momento da Mariápolis e para toda a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado. Assim a gente faz uma experiência de Jesus no meio mais forte ainda. Eu pensei em contar um pouquinho para vocês como Kiara foi entendendo a vida de Deus. Porque a espiritualidade do movimento, ela é baseada na experiência que Kiara fez com Deus. Então vou tentar colocar de uma maneira simples. Depois, se tiver alguma dúvida, procurem um focolarino, uma focolarina, um sacerdote, uma outra pessoa que tem mais experiência na obra, para tirar alguma pequena dúvida que fica. Mas Kiara entendeu o seguinte: São Paulo, esse apóstolo dos primeiros tempos, ele explicava para os pagãos, para todo mundo, que Deus era o quê? Amor. A grande mensagem de São João, São Paulo, dos apóstolos, era que Deus era amor. E Jesus foi revelando para a gente como é que era esse Deus. Ele era Pai, era Filho e era Espírito Santo. O Pai, o Criador; o Filho, aquele que amava o Pai de uma maneira incrível, que fazia a sua vontade e realizava na criação. E o amor entre esses dois era tão forte, tão intenso, tão perfeito, que era uma terceira pessoa, o Espírito Santo, que transbordou da trindade desses três que se amavam profundamente, que são o único Deus, e gerou a criação. Foi derramado e gerou a criação, o universo. Por isso que Kiara entendeu que tudo na criação era feito por amor, porque a origem está lá na trindade. Então ela dizia: o rio vai para o mar, se derrama no mar por amor. A chuva cai do céu para irrigar a terra por amor. O vapor da água vai para o céu também por amor. Tudo em troca de amor, a serviço um do outro. Ela entendeu isso uma vez que viu uma folha caída de uma árvore trazida pelo vento na direção dela. Parecia que Deus estava dizendo: te dou essa folha, né? É uma folha muito bonita. E ela via, parecia que a árvore estava doando aquela folha para ela. Então a natureza, às vezes, a gente contempla e vê todo esse amor de Deus. E não precisa nem ter fé para perceber que tem algo muito bonito à nossa volta. Agora, os homens colocados sobre essa terra, lá nos primeiros tempos, já viram algum filme da pré-história? Não é? A gente foi melhorando com o passar do tempo. Então, nos mais variados lugares do mundo, do universo, da terra, os homens
foram melhorando, se formando, crescendo, tomando consciência de quem eram, foram percebendo que tinham uma grande liberdade, só que eles não conheciam esse Deus que o criou, conheciam através da natureza e cometiam alguns erros. Então às vezes tinha um trovão muito forte, aí aquele homem pré-histórico resolvia matar um animal, queimar o animal, aí matava o primeiro, o segundo, no terceiro parava de cair raio, de fazer trovão. Aí ele entendia que Deus queria que queimasse os bichos para ele ficar contente, porque para um homem um animal assado era uma coisa gostosa, então ele achava que Deus também ia gostar disso. Então em todos os lugares do mundo o homem foi tentando criar uma relação com esse Deus Criador. E um povo que caminhou bastante é o povo judeu. Começou entendendo que não tinham vários deuses, não é? Não tinha o Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus da água. Eles entenderam que tinha um único Deus que tinha feito tudo. E começa uma relação de amor com esse Deus, no início de temor, de medo sempre. Até hoje a gente morre de medo de Deus, acha que Ele vai arrancar a orelha da gente quando a gente faz as coisas erradas. Só que Deus na Trindade vivia esse amor profundo entre o Pai e o Filho, através do Espírito Santo. E um belo dia eles conversando lá, não foi bem assim, mas para a gente entender, eles disseram: olha, só a gente indo lá e mostrando qual era o plano inicial desse universo, era viver como a gente vive aqui. E aí Jesus veio, o Filho obediente, né? Por isso que a gente chama de filho, porque ele está atento à vontade do Pai, ele adivinha o que o Pai está querendo. Eles devem ter dito isso na mesma hora, enquanto Deus Pai queria dizer assim: vou mandar você lá, Jesus já disse: por que eu não vou? De tanto amor e entendimento que tinha entre eles. E que Ara sempre lembra que esse Jesus trouxe para a terra o jeito de viver aonde? No céu, na Trindade. Então se a gente com a cabeça da gente, porque a gente é humano, a gente está no tempo, a gente nasce, cresce, envelhece, morre, e Deus é eterno. Então só isso aqui já é uma grande dificuldade de caber todo Deus na nossa cabeça. Mas a gente vai entendendo se a gente olhar para Jesus, porque Jesus, como se tornou homem, verdadeiro homem, ele mostra para a gente como é que Deus vive, como é que Deus pensa. Então quando queriam trucidar uma pecadora, ele disse: mas vocês também pecam, a gente precisa ser misericordioso e não pecar mais, recomeçar. Ele vai ensinando a misericórdia, essa capacidade de acolher todo mundo, de ajudar cada um a crescer, porque cada um foi pensado por Deus. Então não tem ninguém que é alguém errado, todo mundo é certo. A gente que dá a cabeçada porque ainda não entendeu Deus. Quando a gente entende Deus, a gente começa a ir mudando a vida da gente. Então a Mariápolis tem essa finalidade também, a gente entender um pouquinho mais de Deus e começar esse caminho que a humanidade vem fazendo. Tudo bem até aqui? Não está complicado? O que Jesus veio fazer sobre a terra? Aquele plano que Deus, na Trindade, tinha pensado. Então a humanidade, a natureza toda harmoniosa, esses homens que adivinham o que o outro está precisando, que não acumulam, né? Mas partilham o que é de um é de todos. Então esses primeiros cristãos que imitaram Jesus começaram a fundar essa sociedade. E Deus, com o Espírito Santo que está no coração também de cada um, porque ele foi derramado na criação, ele pede para cada um de fazer essa coisa. Então a gente nunca tem paz enquanto a gente não entra nessa dinâmica de pensar no outro, de sair de si, de amar. Aí a gente está sendo aquilo que a gente foi criado. Quando a gente fica egoísta, a gente estraga o planeta, não é? Porque só eu que vou fazer essa sujeira aqui, só eu que não vou carregar essa lata. Eu penso que só sou eu que estrago as coisas, mas
se todo mundo pensa assim, o planeta vai acabando. Ou então o outro que passa a mão no dinheiro das pessoas, aproveita, é esperto e vai acumulando. Então, conforme ele vai fazendo isso, ele está saindo fora do plano de Deus. E aí ele nunca é feliz. E ainda faz um monte de gente infeliz. E aqui talvez a gente entenda um pouquinho o sofrimento da humanidade. Porque quando Jesus chegou aqui, os homens já tinham cometido muitos erros. Já tinham saído fora do plano de Deus muitas vezes. E isso trouxe muito sofrimento para a humanidade. Não é? Se eu tenho uma planta que eu deveria regar e eu não rego, a planta morre e eu ponho a culpa em Deus. Nós somos muito bons em fazer isso, né? A gente não faz a parte da gente, põe a culpa em Deus ou em alguém que está do lado. Mas conforme Jesus veio, ele acabou tendo que sofrer. Aliás, se deu muito mal, né? Então eu às vezes fico admirado quando alguém dá alguma coisa errada na vida dele e ele diz assim: por que Deus fez isso comigo? A gente é acostumado a fazer essa pergunta, porque lá no fundo a gente acredita que se a gente ama a Deus, não acontece nada de errado na vida da gente. Isso é uma crença antiga, desde a época que o homem queimava os bezerros, os animais. Ele achava que se ele fizer uma coisa boazinha, Deus fica bonzinho lá no canto dele. Mas na verdade o que Deus quer é caminhar junto com a gente. Aí Jesus fez exatamente essa experiência. Ele caminhou junto com o Pai. Ele veio da Trindade e mostrou para a gente como é que é. E ao caminhar com o Pai, ele vai tentando entender qual é o plano, como fazer para que a humanidade volte para aquele plano de amor inicial. Só que como a humanidade está indo para um lado e Deus quer que a humanidade vá para o outro, acontece um choque. Esse choque é o sofrimento, porque indo para lá tem muito sofrimento muitas vezes. Talvez aqui a gente entenda um pouquinho mais porque que Jesus sofreu. Porque os homens ficam fugindo do sofrimento, acumulando bens, enrolando os outros, para ver se não sofrem. Mas o sofrimento está aí por causa das nossas imperfeições. E Jesus disse: mas não é para ter medo do sofrimento. Vamos abraçar a cruz que aparece no momento presente. Vamos para frente, porque o Pai está comigo. E às vezes o sofrimento é tão grande que quem está sofrendo grita: por que me abandonaste? E Jesus passou exatamente por isso também. Ele disse: por que me abandonaste? Porque era tão diferente a humanidade daquilo que Deus tinha planejado, que isso pede um sofrimento a nós grande. Mas ele diz: eu vou amar aqui mesmo, continuo amando. E aí Deus intervém e ressuscita. E esse é o grande anúncio que o cristianismo traz para a gente, que Jesus está vivo no meio de nós, que quem abraça a cruz, ama, vai para frente na vontade de Deus, nunca morrerá. Não foi isso que Jesus falou? E a gente sente isso nos nossos mariapolitas celestes, que não estão aqui com a gente, mas a gente sente eles todos presentes. Quem não lembra de Eli, quem não lembra de João Bosco, de Zuleide, de tanta gente da nossa comunidade que marcou as nossas vidas, Marco Aurélio, Gen 3, estão presentes. Eles estão vivos. Então a gente também é chamado a seguir Jesus, a fazer a mesma experiência, ter coragem, cada dia a abraçar a sua cruz, seguindo. Mas não é uma vida triste. Vocês ficaram tristes aqui esses 2 dias e meio? Para amar, vocês tiveram que abraçar a cruz. Às vezes ficar acordado um pouco mais com alguém, às vezes escutar a pessoa, às vezes servir alguém. Isso é abraçar a cruz, mas não é sofrimento, porque eu estou chegando perto do plano de Deus. Tudo bem até aqui? Então Jesus vem com essa missão de mostrar qual era o plano de Deus original. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu me esforço para ser como Jesus, eu vou me aproximando desse plano para mim.
Aí, se cada um de vocês vai fazendo isso, o mundo inteiro vai se aproximando de novo do plano, do projeto de Deus. E vocês acham que Ele vai deixar que a gente estrague o projeto que Ele teve? A gente tem até capacidade de estragar se quiser, mas Ele é muito mais inteligente do que a gente, vai criando oportunidades para a gente recomeçar. Então a gente precisa ser pessoas de esperança, de confiança, que tem certeza que nós escolhemos o lado que dá certo. Então nada de ficar triste, deprimido, achando que não tem jeito. Não tem jeito, uma conversa. Escuta o Espírito Santo dentro de você e faz como eles fazem na Trindade. Um ama o outro, não é, Jorge? Não é? Amor que vai, amor que vem. É assim na Trindade, que a aprendeu lá. Então eu tenho que estar na minha comunidade, eu não posso estar sozinho. E hoje com internet, telefone, a comunidade, ela pode estar a 600 quilômetros, a gente consegue conversar, colocar Jesus no meio, e aí o Espírito Santo aqui e o Espírito Santo lá é amplificar. Então o amplificador do Espírito Santo é Jesus no meio. Aí a gente entende qual é o próximo passo, o que vai fazer, a gente tem força para abraçar a cruz, não é? A gente teve pessoas nossas que passaram provas imensas de saúde, tudo com coragem, com luz. Ainda ontem eu conversava com um que está muito doente, fui visitá-lo, fazia parte da nossa Mariápolis, o Rômulo, e ele dizia: Alain, você não sabe o que é essa espiritualidade. Então esteve bem perto de morrer, se recuperou e diz: olha, Deus me deu força para passar por tudo isso. Então viver o ideal é seguir Jesus. Tanto que Jesus, quando ressuscitou, chamava cada um de meu irmão, porque também era filho de Deus agora, porque Ele deu a vida por nós. Nós agora podemos nos tratar, falar com o Pai, como a gente falou agora, pedindo o Espírito Santo para entender o próximo passo. Então para cada um tem uma vontade de Deus, que às vezes é uma coisa muito simples. É o trabalho que eu tenho que fazer de manhã, é o estudo que eu tenho para fazer, é uma pessoa que eu tenho que escutar, é uma bola que eu tenho que jogar. Tem um santo famoso que estava jogando bola, São Domingo Sábado, jogando bola, e disseram: se você soubesse que ia morrer agora, o que você faria? Ele disse: eu continuava jogando bola, porque era hora de jogar bola, eu tenho que estar na vontade de Deus. Cuidado quem achar que sempre é hora de jogar bola, porque Deus é equilibrado, né? Tem hora de jogar bola, tem hora de caminhar. Agora, como é que eu sei se eu estou na vontade de Deus ou não? Então, o Chiara preparou um tema consultando os santos que procuraram fazer a vontade de Deus. E rapidamente eu vou dizer alguns frutos. Como é que eu sei se eu estou na vontade de Deus? Existem frutos, resultados que isso provoca. Aí são sinais. Depois pessoas que têm mais experiência nessa caminhada podem ir nos ajudando a entender se isso é um fruto ou se não é um fruto, tá bom? Então os santos contavam que quem procurava fazer a vontade de Deus no momento presente tinham frutos. Santa Catarina de Sena, que era uma santa incrível, que com 30 e poucos anos ela faleceu, um monte de adultos, inclusive reis, inclusive o Papa, pediu um conselho para ela. Ela vivia tão bem a vontade de Deus que essas pessoas queriam saber se elas também estavam fazendo a vontade de Deus, perguntavam para Santa Catarina. E ela diz assim: quem faz a vontade de Deus adquire uma grande paz e serenidade. Então, o primeiro fruto, paz e serenidade. Quem está agitado, está na vontade de Deus? Aí agora parece que todo mundo se identificou. O mundo de hoje é muito agitado. Então de vez em quando a gente tem que dar uma respirada e dizer: peraí, qual é a vontade de Deus agora? Eu tenho 15 coisas para fazer. Será que a vontade de Deus é fazer 15 coisas agora? Não. Às vezes é fazer uma coisa que está ali, no momento presente.
Aí isso acalma, gente. Depois eu faço as outras 14, se for vontade de Deus, porque pode ser que não seja vontade de Deus fazer 15, é vontade do meu chefe. Então a gente vai vivendo a paz e a serenidade. Aí às vezes vem um frio danado e eu fico com raiva porque está com frio. Ou eu estou no. Essa é mais fácil, eu estou no engarrafamento. Eu tinha que ir numa reunião importante do meu núcleo, da minha unidade G, do meu trabalho, e peguei o engarrafamento e não sai do lugar. Aí eu perco a paz. Vou até chegar na reunião com muita raiva. A vontade de Deus naquele momento é aceitar aquela dificuldade com paz, amar o motorista que está do lado, passando aqui, deixar aquela velhinha atravessar a rua na minha frente, não passar por cima dela porque eu estou atrasado. Ou seja, porque a gente vive para a eternidade, a gente não vive para aquela reunião que a gente está indo. E um ato de amor bem feito é o que serve para a eternidade. Você não pode chegar lá no paraíso e dizer: eu fiz 40 reuniões, eu amei. O amor é que é a trindade, o amor é que está na trindade. Isso existe no paraíso. As outras coisas são coisas, elas só têm valor se tiver amor. O fundador da Opus Dei se chama José Maria Escrivá. Ele dizia: fazer a vontade de Deus produz felicidade. Olha só, eu às vezes pergunto para as pessoas: você está feliz? Se não estiver feliz, tem alguma coisa errada, porque nós temos a chave da felicidade. Isso não quer dizer que não tem sofrimento. Eu posso estar sofrendo e estar feliz, porque estou unido a Deus, estou unido aos irmãos, e com isso a gente ultrapassa os nossos limites, vai além daquilo que a gente imaginava. A felicidade é um fruto da vontade de Deus. Eu quero deixar alguns preocupados mesmo. Se eu não estou feliz, vamos atrás, vamos conversar com quem entende do assunto, mas a felicidade ela existe para quem faz a vontade de Deus. Eu acho que foi falado aqui no primeiro dia que Santa Teresa de Ávila ficou admirada de ver, visitando os vários conventos que ela visitava, que às vezes pessoas muito simples, que não entendiam nada de teologia, iam se tornando santas com o passar dos anos. E ela dizia: mas como é que pode? Você não é que não tem uma vida assim de muitos sacrifícios, de muitas complicações, por que eu vejo que você está muito mais avançado na vida espiritual? E as pessoas diziam: eu procuro só fazer aquilo que Deus está me pedindo hoje. Simples. Então a vontade de Deus faz progredir na vida espiritual. Que ela dizia: quem não progride, regride. Então, se a gente quer crescer para Deus, ela fala até que Deus é o sol e os raios, é um para cada um, e na vida espiritual é o caminho para Deus. Me aproximo de Deus e entre nós. Então, fazendo a vontade de Deus, eu progrido na vida espiritual. Deixa que Deus faz isso. Você não precisa rezar 1000 vezes, fazer 1000 penitências para mostrar que está progredindo na vida espiritual. Você precisa fazer a vontade de Deus. Se for fazer todas essas orações, faz, mas porque é vontade de Deus. São Vicente de Paula diz que fazer a vontade de Deus é uma festa permanente. Ele passou por muitas dificuldades porque ele ajudava muitos pobres. A vida dele foi feita para isso. As irmãs da caridade estão aí para provar os vicentinos. Mas ele era tão constante no humor, constante, não tinha assim grandes altos e grandes baixos, né? Que diziam assim: o senhor Vicente é sempre Vicente. Não é que um dia ele estava eufórico, animado, não sei o que, e outro dia lá embaixo, deprimido, triste, com raiva.
Então ele mantinha uma constância no humor, serena, paz. Então diz, fazer a vontade de Deus deixa a gente com um humor mais nivelado. Podemos ter algum momento de doença na vida que altera o humor da gente, mas é outra coisa, tá bom? Para a gente não ficar muito preocupado. Então. Quem é que diz isso aqui? São Vicente dizia também que fazendo a vontade de Deus, você dá glória a Deus, porque não sou eu que estou aparecendo, né? Vim aqui fazer um tema, a gente fica muito nervoso, mas que ela diz assim, vai para amar. Vocês estão querendo vir por amor, então não é para dar glória a Alain, é para dar glória a Deus. O fruto do Jesus no meio nosso, aquilo que a gente entende como tema, não foi o Alain que disse, foi Jesus no meio, né? Então a gente dá glória a Deus fazendo a vontade de Deus. É uma maneira concreta de amar a Deus, porque eu sempre tive esse problema. A gente diz, eu amo a Deus com todo o coração, com toda a alma, né? Com todo o meu entendimento, mas Deus está lá e eu estou aqui, eu faço o que eu quero na minha vida. Quando alguém faz a vontade de Deus, ele está dando glória a Deus, ele está amando a Deus, porque ele está fazendo aquilo que o Pai quer. Jesus fez isso o tempo todo, é só lembrar dele. São Paulo da Cruz, que era um grande santo, ele dizia assim, eu vou dar para você o remédio que cura todos os males. Receba, atenção, é o remédio de São Paulo da Cruz, ele não entendia. Receba e aceite diretamente de Deus. Receba e aceite diretamente de Deus cada acontecimento da sua vida. Aceite tudo das mãos de Deus. Então o meu chefe fez uma injustiça imensa comigo. O problema do chefe que está sendo injusto. Mas na hora que eu recebo a injustiça, eu recebo de quem? Do chefe ou da mão de Deus? Aí vocês vão dizer, como é que Deus fez uma injustiça comigo? Ele não fez injustiça comigo, ele permitiu que aquilo acontecesse, porque como ele está tentando mudar o rumo da história. Por que ele permitiu que Jesus fosse crucificado? Porque ele está mudando o rumo da história. Ele sabia que dava para tirar um bem maior dali, então ele deixou os homens fazerem o mal que fazem, mas dali ele tirou o bem. Então, se eu recebo das mãos de Deus uma grande injustiça, um grande sofrimento, e amo, alguma coisa de sobrenatural começa a acontecer. Temos muitas experiências que confirmam isso. Amar não é baixar a cabeça, dizer está tudo bem. Às vezes a gente acha que ser cristão, católico principalmente, é ser bonzinho. Isso não é vontade de Deus. O que Jesus fez quando levou um tapa do soldado? Ele deu uma resposta para o... A gente tem que estudar mais a vida de Jesus para saber como é que ele faz, para a gente fazer também. Então o sumo sacerdote falou uma coisa, Jesus respondeu, estava amarrado. O soldado deu um tapa nele. E ele olhou para o soldado e disse, por que você está me batendo? Eu disse alguma coisa errada? Se eu disse alguma coisa errada, o que foi que eu disse? Se eu não disse, por que você está me batendo? Aí o soldado bateu de novo? Não. Pelo menos não consta no Evangelho. Mas você vê que ele agiu, ele fez algo, mas ele fez no amor. Ele ajudou aquele irmão a entender o que estava acontecendo. Então, em cada situação nossa, tem um modo de reagir, mas sempre é o modelo de Jesus que a gente segue. Está acabando. Então São Paulo da Cruz diz que o grande remédio que cura todos os males é receber tudo das mãos de Deus. A gente fica livre, eu estou na mão de Deus, eu não estou debaixo dessa opressão imensa. Depois que eu dei esse passo, aí eu vou entender o que eu devo fazer nessa situação. Principalmente os irmãos de fé ajudam a gente a entender juntos, porque amplifica o Espírito Santo. Aí Santa Luísa de Marilac, uma outra santa, diz assim: quem faz a vontade de Deus, inclusive recupera a saúde física.
São Paulo da Cruz diz que é um remédio, e ela diz que recupera a saúde física. Quer ver? Vou dar um exemplo. O médico disse que eu preciso caminhar todo dia. Aí eu vi no rádio que chegou uma frente fria na Argentina. Aí eu digo, hoje eu não vou caminhar porque está chegando uma frente fria. Qual é a vontade de Deus? Você vai caminhar? Ah, mas eu não gosto. Essa é a sua vontade. A vontade de Deus não é recuperar a saúde? Então quem faz a vontade de Deus recupera até a saúde física. Ah, mas eu vou comer só mais esse docinho. Olha, você está com começo de diabetes. Não, mas só esse docinho. Não é? Tem um monte de exemplo prático no dia a dia. Aí outro diz, então não posso comer nada. Sabe que tinha um dos primeiros focolarinos, o Dom Forese, o Chiaretto, ele teve problema com açúcar, então ele não podia comer. Isso é história da família, não pode ser contando para ele. Ele não podia comer doce. Então, ele, para fazer a vontade de Deus, não comia doce. Aí no domingo, Chiara mandava para ele uma fatia de torta desse tamanho. Porque uma vez na semana podia. O amor de Chiara tentava cobrir também aquele sofrimento para ele. Então, numa comunidade onde as pessoas se amam, a gente consegue fazer a vontade de Deus com mais facilidade. Porque um vai ajudando o outro, encorajando. Acabou o tempo. Conto uma última para vocês. Outro dia a gente estava escutando, tem uma focolarina que acompanhou Chiara quase todos os anos, a Ellie. Era secretária de Chiara e vivia com ela na mesma casa, com mais duas focolarinas. Então a Ellie, uma vez contando num encontro nosso, ela disse assim: vocês sabem que a vida de Chiara foi um eterno sim. Tanto que quando a gente fala da vontade de Deus, a gente fala o sim do homem a Deus. Deus disse sim para a gente viveu, a gente existe. Deus disse sim para o mundo e Ele conta que a gente vai dizer sim para Ele. E a Ellie diz que a vida inteira disse sim. Quando ela entendia a vontade de Deus, sim. Deu errado, ela entendia como vontade de Deus, permissão de Deus para um plano maior, sim. Sabe qual foi a última palavra que Chiara disse? Antes de partir? Ela estava já agonizando e um focolarino chamado Pepúcio entrou no quarto e disse: Chiara, você agora vai para o seio do Pai e nunca mais vai sair de lá. Chiara disse sim. Ela disse isso porque ela fez isso a vida toda. Então a Mariápolis é um convite grande de Deus para que cada um de nós diga sim.